Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nossa homenagem ao Dia do Cronista Esportivo. Vamos interpretar uma crônica esportiva do jornalista Juca Kfouri sobre as Olimpíadas de Paris, em especial sobre o desempenho das atletas mulheres brasileiras nessa Olimpíada. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 4 de dezembro. Dia de dezembro será o dia do cronista esportivo. Em homenagem a esse dia, nós vamos agora interpretar uma crônica do jornalista Juca Kfouri, publicada no jornal Folha de São Paulo por ocasião do encerramento das Olimpíadas de Paris, em agosto desse ano. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que estamos disponibilizando na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é a crônica As Rainhas do Brasil, do jornalista Juca Kfouri, publicada em agosto desse ano por ocasião do encerramento das Olimpíadas de Paris. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Que sentido nós podemos dar a essa crônica? Trata-se de uma reflexão a respeito de um fato, que na edição mais recente dos Jogos Olímpicos, que estava sendo encerrada naquele momento, o Brasil tinha predominância de medalhistas do sexo feminino. Vamos entender, segue um quadro. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que o título da crônica, se for lido isoladamente, dá uma ideia de monarquia. Só que essa crônica foi publicada no caderno esportivo da Folha de São Paulo. Então, quem leu essa crônica pela primeira vez no jornal associou inevitavelmente as conquistas femininas de medalhas naquela Olimpíada que estava se encerrando. A crônica como um todo faz uma apologia às atletas femininas que conquistaram medalhas, chamando tais mulheres de rainhas. Mas reparem que esse primeiro parágrafo faz referência a, digamos assim, uma outra categoria de rainha. As rainhas políticas, digamos assim, que estão ausentes desde a proclamação da República em 1889. Depois disso, nós reconhecemos os reis e rainhas trazidos e trazidas pelo esporte, dando como exemplo o rei do futebol, o falecido Pelé, e a rainha do futebol, Marta. Os dois parágrafos seguintes reforçam essa ideia, de modo que o que está destacado agora em vermelho coloca que, apesar do machismo que ainda existe, é necessário o reconhecimento de novas rainhas, que são, é claro, as rainhas esportivas. Então temos aí um reconhecimento de um triste fato. O machismo ainda está em vigor, digamos assim, ideologicamente no Brasil. E as mulheres medalhistas, rainhas, como diz o texto, são um contraponto a isso. Logo a seguir, nós temos um parágrafo que reconhece a importância da jogadora Marta, que estava se despedindo das competições pelo Brasil, conquistando uma medalha de prata. Vejam agora os três parágrafos seguintes. Começamos destacando o primeiro desses parágrafos. Um parágrafo que fala de duas das três medalhistas brasileiras de ouro na Olimpíada. Rebeca Andrade, que conquistou o ouro no solo da ginástica artística, e Bia Souza, que conquistou a medalha de ouro pelo judô feminino. O segundo desses três parágrafos
fala da conquista da medalha de ouro pelo vôlei de praia feminino. E aqui o contraponto à ideologia machista é usado quase que de forma irônica. Reparem que o fato de o nosso rei do futebol ser mineiro de nascimento é usado como motivo para se considerar a única medalhista do vôlei de praia como sendo a sergipana. Então vamos a um fato. Será que isso é de fato um motivo para descartarmos uma mineira do título de rainha do vôlei de praia? Será que um estado não pode ter mais do que um rei? O fato é que nem todo mundo concorda com isso. Mas também, por outro lado, é complicado se dizer que isso é uma ideologia machista. E o terceiro desses 3 parágrafos se refere às medalhistas de bronze, mais precisamente do vôlei feminino, o que fica claro pelo uso do termo sacadas. O que aconteceu com o vôlei brasileiro nas Olimpíadas desse ano foi exatamente isso. O masculino não ganhou qualquer medalha, enquanto que o feminino ficou com a medalha de bronze. Assim sendo, fica visível a intenção do autor em exaltar a competência das mulheres revelada pelas Olimpíadas de Paris, sendo que o parágrafo seguinte ainda reconhece como satisfatória a atuação masculina. Só que o texto como um todo faz uma exaltação às mulheres, em detrimento do machismo que ideologicamente ainda vigora no país. Vejam a seção seguinte, intitulada Alegria Olímpica. Releiam e pensem o seguinte: o que será que significa voltar à normalidade? No contexto da crônica, é claro que significa voltar à rotina normal, sem o evento da Olimpíada. Só que muito recentemente significava outra coisa. Na época da pandemia, significava voltar a caminhar normalmente pelas ruas, sem precisar de máscaras, podendo se abraçar sem correr o risco de vida. Na época da pandemia, as emoções eram muito negativas, ligadas às mortes que a pandemia trazia. O choro era muito mais para o mal do que para o bem. Então essa volta à normalidade referida pela crônica aparece muito depois da volta à normalidade pós-pandemia. Vejam a seção seguinte, intitulada Demagogia Olímpica, que fala sobre o que considera um ato de demagogia do presidente Lula, isentar os medalhistas do imposto de renda. Curioso é vermos o sentido irônico do trecho que nós estamos destacando agora em vermelho. O texto está se referindo, é claro, às redes sociais, mas está chamando de redes antissociais, pelo baixo nível das pessoas que as frequentam. Com isso, a intenção populista de Lula fica implícita. Ele deu a isenção aos medalhistas simplesmente para atender a uma reivindicação sem fundamento. Além do mais, essa crônica ressalta que tal medida não homenageia os medalhistas da forma merecida devido a seu caráter provisório. A seção seguinte dessa crônica, intitulada Mentira Olímpica, faz uma crítica ao ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, quando defendeu o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, alegando que isso seria um primeiro passo para o Brasil se dizer um país poliesportivo. Os motivos que a crônica aponta para que isso seja uma mentira, sem fundamento, são, em primeiro lugar, que o caráter poliesportivo do Brasil já se observava antes das Olimpíadas de 2016. Em segundo lugar, porque a crônica coloca a não existência de qualquer progresso na formação da mentalidade olímpica.
decorrente das Olimpíadas do Rio. Nem tampouco, em terceiro lugar, qualquer democratização da prática olímpica. Então, o que essa seção está dizendo é que, devido a tudo isso que está sublinhado, o que Carlos Nussmann prometeu não aconteceu. Por fim, a última seção, intitulada Tristeza Olímpica, coloca que por mais que o Brasil tenha conquistado medalhas, isso não apagava a tristeza decorrente daquele recente desastre aéreo. Assim sendo, a crônica reconhece o desempenho das mulheres que chama de rainhas, mas também, por outro lado, usa 4 termos para se referir ao evento das Olimpíadas: alegria, demagogia, mentira e tristeza. É claro que o único desses termos que passa uma ideia satisfatória é a alegria, mas os outros 3 estão de fato ligados a pontos insatisfatórios. A propósito, reparem que o que ele chama de tristeza olímpica é um acidente aéreo triste, vamos reconhecer, mas que não tem nenhuma ligação direta com a Olimpíada. Por outro lado, a chamada mentira olímpica, embora tenha sim uma relação direta com a Olimpíada, é realmente um fato insatisfatório. Mas o que eu, Pedro Brandão, acho é que todo evento tem de fato um lado insatisfatório. A chamada demagogia olímpica foi um ato do nosso presidente da República, um político que, mais uma vez, de acordo com o que eu, Pedro Brandão, penso, tende a fazer um mau uso de um momento de glória para os atletas, em especial para as atletas. Bem, essa foi a nossa interpretação pessoal para essa crônica. Quem tiver outra interpretação para essa crônica, pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.